Olá pessoal, hoje dia 23 de março de 2020, estamos aqui eu, Dr. Bruno Vaz e o Dr. Felipe, da equipe do escritório Vaz Carvalho Advogados, e que a gente vai comentar para vocês acerca da medida provisória número 927, publicada ontem pelo governo federal, tratando dessa questão da quarentena e dos contratos de trabalho, né? Porque nos vídeos anteriores a gente vinha falando das possibilidades da CLT e também acerca daquela lei federal que foi publicada em fevereiro, dia 6 de fevereiro, acerca da quarentena, né? Quando ocorre a quarentena, a falta justificada. Então, devido a muitas dúvidas, né? Tanto por parte das empresas, tanto por parte dos empregados, nós vamos aqui gratuitamente, tentando prestar nossa função social aí para esclarecer a população. A gente está falando essa curta palestra acerca dessas situações e vamos comentar essa medida provisória que foi publicada ontem, repito, pelo governo Bolsonaro, ontem, dia 22 de março. Então você que quer assistir essa palestra, você pode seguir lá pelo nosso Facebook ou pelo nosso Instagram, que é Vaz Carvalho Advogados. Tem o nosso YouTube também, com o mesmo nome. Também tem o YouTube da Questão Legal. Então, através desses meios, você vai lá, curte e acompanha, pode até compartilhar essas informações que nós vamos passar aqui para vocês, ok? Então vamos lá, Dr. Felipe, vamos analisar aqui o passo a passo acerca dessa medida provisória que efetivamente e temporariamente vai tratar das relações de trabalho da empresa, né, do empresário e do empregado. Então, quando a gente fala empresa aqui, a gente fala de um supermercado, de uma farmácia, de um consultório, de um escritório e também dessas relações e que tem trabalho doméstico, né? Que tem muitas pessoas que trabalham em casa, cuidadoras de idosos, né? Que ficam nessas dúvidas acerca se também vai se enquadrar para esses profissionais. Então, essa medida provisória está em vigor em todo o território nacional e ela vale para toda e qualquer relação de trabalho, seja de empresa, seja em se tratando de trabalho doméstico. Não é isso, doutor? Sim. Então vamos lá, vamos comentar aqui o que é que essa medida provisória, ela na prática, ela vai alterar. Começando pelo home office, pelo teletrabalho, né, doutor? Sim, na questão do teletrabalho, a mudança é que agora vai poder ser adotado de forma unilateral pelo empregador, ou seja, a empresa poderá impor o teletrabalho a seus empregados, não necessitando mais da concordância do empregado, certo? E caso a empresa adote o teletrabalho e em algum momento necessite do trabalho, né, do retorno do trabalho presencial do empregado, ela poderá convocar o empregado a qualquer momento, certo? Então foram essas as principais mudanças com relação ao teletrabalho. Então vejam bem que antes, né, a qualquer momento, teria que ter a anuência entre empresa e empregado. A partir dessa medida provisória, a empresa vai lá e simplesmente determina que aquele trabalho vai ser realizado em casa e não tem mais aquela possibilidade do funcionário escolher se aceita ou não. Quem vai determinar, de acordo com essa medida provisória, vai ser a empresa, não é isso? Isso. Vamos falar num ponto importantíssimo que aí mexe muito, né? Que é a questão das férias, né? Todos sabem que para a aplicação das férias coletivas tem toda aquela questão de você avisar antes a todos os funcionários que vai conceder férias coletivas, e essa medida provisória, doutor, ela muda praticamente toda essa questão conceitual das férias coletivas, incluindo também, alterando também essa questão das férias individuais. Certo. Com relação às férias, o que foi que houve de mudança, né? É que as férias agora elas têm que ser avisadas com até 48 horas de antecedência, certo? Diminuindo o tempo que era anterior. As férias elas podem ser fracionadas, né? E um dos períodos pode ser de até 5 dias, o que também já alterou, mudou, certo? As férias podem ser concedidas até para empregados que não tenham um ano completo, ou seja, o cara trabalhou somente 8 meses. Ele poderá tirar o período de férias completo. Excelente. De 30 dias, certo? É uma mudança também. Podem ser concedidos
férias futuras, por exemplo, se a empresa quiser conceder 3 férias de períodos que não foram trabalhados ainda, né? Por exemplo, eu vou conceder 3 férias ao meu empregado e nos próximos 3 anos ele não vai poder mais ter férias, certo? Também tem essa possibilidade, né? É o adicional de 1/3, né? Porque quando você recebe as férias, tem um adicional de 1/3, certo? Esse adicional, ele vai poder ser pago ao final do ano, junto com o 13º salário. Ou seja, não vão receber agora. Caso o empregador, a empresa, conceda férias, né, aos seus empregados, não é obrigatório o pagamento de 1/3 agora. Pode ser pago no final do ano. Outra mudança é que o pagamento das férias, ele sempre ocorre antes do início das férias, certo? Então, tem que ser pago antes de entrar de férias. Com essa medida provisória, o pagamento das férias vai poder ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente às férias. Então, se o empregado tirar 30 dias de férias agora em abril, o pagamento das férias pode ser feito até o 5º dia útil do mês de maio. Certo? Vocês viram aí a importância de ficar atento a isso, porque praticamente semana passada a gente comentou, até publicou alguns vídeos acerca dessa questão dessas férias coletivas e dessas férias individuais. Então, com essa medida provisória que está em vigor, né, foi publicada ontem, domingo, dia 22 de março, hoje, segunda-feira, as empresas podem utilizar-se dessa medida provisória. Então, tanto em se tratando de férias individuais, o que são férias individuais para o público que não está entendendo? A férias de um empregado doméstico, a férias daquela empresa que só tem uma secretária e um atendente. Então, férias individuais, não se trata mais de férias coletivas, para dar para todos. Então, a empresa ela poderá escolher individualmente ou coletivamente. E, além disso, como bem explicou o doutor Felipe, a questão do pagamento dessas férias, que ela poderá ser feita posteriormente às férias, né? Então, antes dessa medida provisória, o empregado ficaria de férias e tinha que receber o adicional. Agora não, com a medida provisória, ele pode entrar de férias a mando da empresa e receber essas férias só após, né, gozar dessas férias. Então, lembrando que a Vaz Carvalho Advogados é uma empresa privada, particular, nós não estamos aqui tomando partido nem para o lado da empresa, nem para o lado do empregado, nem para o lado do governo. Nós estamos aqui de forma gratuita também, colaborando com a sociedade, apenas interpretando e analisando cada artigo dessa medida provisória e os efeitos dessa medida provisória na prática. Então, você poderá acompanhar essa palestra e outras informações e outros vídeos através do nosso Facebook e do nosso Instagram, Vaz Carvalho Advogados, e também pelo nosso YouTube lá, se tratando da questão legal. Você vai encontrar vários vídeos como esse e vai poder esclarecer e tirar suas dúvidas, pois diariamente, praticamente, nós estamos aqui tentando ajudar a população nesse momento de dificuldade, né, doutor? Sim, é uma outra mudança importante que não atinge todo mundo, mas especificamente o pessoal da área da saúde, que as férias poderão ser suspensas. Então, se porventura alguém da área da saúde tiver em gozo de férias nesse momento, o empregador poderá suspender essas férias e esse empregado terá que retornar ao trabalho. É uma outra mudança que veio com a medida provisória, certo? Lembrando que essa medida provisória, ela é temporária, certo? Ela não é para sempre. Então, é só nesse período de calamidade pública, nesse período que o país está passando por conta do coronavírus. Ok. Então, vamos tratar das duas últimas possibilidades dessa medida provisória. Se tratando dos bancos de horas, né, que a gente até comentou anteriormente, mas essa medida provisória, ela prolongou o prazo, né, de utilização desse banco de horas por parte da empresa, não é isso, doutor? Que antes o prazo era de 6 meses e agora... Até 18 meses após o dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, até o meio do ano de 2022, esse banco de horas poderá ser compensado. Então, caso a empresa venha adotar o banco de horas, né, que conceda folgas para seus empregados, esses empregados vão ficar devendo horas para o empregador e poderá essas horas serem compensadas até o meio do ano de 2022.
conforme previsto na medida provisória. Então, pessoal, veja bem, banco de horas, o que é banco de horas? Para quem não sabe, para quem, repito, a empresa pequena tem 1 ou 2 funcionários, né? Banco de horas, você vai ficar em casa, vai receber o seu salário e após, né, passado esse período de quarentena aí, a empresa, o seu patrão, né, no caso de doméstica, por exemplo, ele poderá utilizar desse banco de horas, utilizando no máximo 2 horas por dia, até a contagem total do período que você ficou em casa. Que antes ele tinha que usar esse banco de horas no prazo de 6 meses e agora foi prorrogado para 18 meses, não é isso, doutor? Isso, 18 meses após o dia 31 de dezembro de 2020, que é o limite de validade dessa MP. Ok. Certo? E para finalizar as mudanças, né, com essa medida provisória, nós vamos falar da questão dos feriados, né? Antecipação dos feriados das empresas por parte para os seus empregados, né, doutor? O que tem de novidade também é que as empresas poderão antecipar os feriados, né, que porventura iriam ter no decorrer desse ano, e os empregados irão gozar esses feriados agora e não vai poder mais ter esse feriado quando ocorrer a data, certo? Com exceção dos feriados religiosos. Né? No caso dos feriados religiosos, somente com a concordância do empregado, que poderá ser antecipado. Os demais feriados, independente da concordância do empregado, vão poder ser antecipados, certo? Ok. Um último ponto que é importante falar, que serve muito para as empresas, que vai dar uma ajuda, né? É a suspensão do pagamento do FGTS, né? Que o governo suspendeu o pagamento de março, abril e maio, ou seja, não vai precisar pagar agora. E quando for pago, não vai ter juros nem multa e vai poder ser parcelado também, tá certo? Excelente. Então, pessoal, para encerrar, a questão da suspensão dos contratos de trabalho, né? Muitas empresas estavam na esperança de utilizar essa questão da suspensão dos contratos de trabalho mediante oferecimento de cursos, inclusive online, para seus funcionários assistirem em casa, realizarem esse aprimoramento em casa. O governo Bolsonaro, através do presidente, ele até publicou agora, né, na tarde agora, comecinho da tarde, o dia 23, que é hoje, segunda-feira, dizendo que revogou o artigo 18 da medida provisória, ou seja, não há mais o que se falar em suspensão do contrato de trabalho, não está em vigor. Ele vai tirar da medida provisória pelo fato de muitas críticas, né? Porque essa revogação, essa suspensão do contrato de trabalho ia prejudicar gravemente os trabalhadores, né? Principalmente essas pessoas que ganham um salário mínimo, que é para sobreviver. Então, está revogada essa questão de suspensão. As empresas não poderão suspender os seus contratos de trabalho. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena live. Se você gostou, você vai lá, curte, compartilha. Não esquece de seguir a gente, né? Vaz Carvalho Advogados, Facebook, Instagram e YouTube. Lá, diariamente, a gente envia mensagens, links de tudo que tem ocorrido nesse período de quarentena, nesse período de comoção, de união de todos nós. Então, fica aqui a nossa pequena contribuição. Espero que vocês tenham entendido e analisem, se você for empresa, analise criteriosamente a situação. Se você for funcionário, se analise também, repetindo que nós não fazemos parte do governo, nem de nenhuma empresa. Nós estamos aqui apenas tentando esclarecer e informar, como bem o doutor Felipe disse, todos os direitos do trabalhador e das empresas do Brasil como um todo. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Até mais.